Nós nascemos com comportamentos pré-definidos e pensamentos também. Você sabia? Sim, por conta da nossa evolução. Ao longo de todas as gerações, né, nós fomos recebendo uma influência transgeracional no nosso DNA, que está sempre em constante mudança, né? E por isso nós adquirimos características, sintomas, né, que formam os nossos comportamentos e os nossos pensamentos de muito tempo atrás. Por isso que nós temos reações específicas que nunca nos foram ensinadas, mas nós reagimos de determinada maneira, como a repulsa a algo. Cientificamente, neurocientificamente, isso tudo é explicado por conta disso, dessa informação que já está no nosso DNA, no nosso genoma, né? E por isso também é tão difícil de mudar algumas coisas, né? Porque são séculos de informação que estão ali guardadas dentro da gente. Então, da mesma maneira que nós fomos modificados e recebemos essas informações tão antigas, nós estamos passando elas também de acordo com o que nós estamos vivenciando. Nós estamos condicionados realmente de uma forma meio que primitiva a determinados comportamentos e aos nossos pensamentos, que criam daí então os nossos hábitos, né, formados pelas nossas crenças, que é tudo aquilo que a gente recebeu como informação, tomou como verdade e criou ideias sobre as coisas, né, e passou a fazer todas essas coisas de forma repetitiva, né, que é o que cria os nossos hábitos. Para mudar um hábito, a gente vai trocar um hábito pelo outro, né? E precisamos repetir essa coisa nova até que a velha deixe de ser importante, nosso cérebro entenda que aquilo não faz mais parte desse programa que a gente tem instalado dentro de nós. Mas, de fato, para que reais mudanças aconteçam, não basta só você se propor, essa é a verdade, se propor a fazer algo e a mudar o seu hábito e acostumar. Na minha trajetória, se foi uma coisa que eu aprendi, é que enquanto você não estiver consciente do que você está fazendo, é como se você estivesse desperdiçando seu tempo, você está jogando seu tempo fora. Você vai por um breve período de tempo se esforçar com uma determinada empolgação, a criar um hábito, a tentar alcançar um objetivo que você vai ter. Porém, se você não estiver presente, consciente do que você está fazendo, em pouco tempo você já está no sistema antigo que você era, na pessoa que você sempre foi nos últimos, 20, 30, 40 anos. Porque as nossas células, elas estão literalmente acostumadas a ser o que você é. Então, são muitos anos pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, né? Então, para mudar elas também, precisa de um tempo. Então, a gente tem que ir repetindo, mostrando que não é assim e acabou. Então, por exemplo, quando uma pessoa é forçada a parar de consumir um alimento, por exemplo, açúcar, para o diabético, ou um fumante tem que parar de fumar, senão vai infartar de vez, se já não infartou. E o nosso corpo ele vai sofrer, porque ele vai dizer, como assim? Tá faltando alguma coisa aqui. Mas ele vai se acostumar. Nós só chegamos onde chegamos porque nos adaptamos, temos o poder da adaptação e evoluímos por causa disso. Mas fica muito mais fácil, fica muito mais poderoso, potencializado, né, a mudança quando você está consciente, quando você está presente em tudo aquilo que você estiver fazendo. E presente não só mentalmente, né? Consciente do que você está pensando, escolhendo o que você está pensando e não sendo induzido, né, por tudo que já existe aí, né, pelos preconceitos que você já tem formado na sua cabeça. Mas é consciente emocionalmente também sobre todas as coisas, se refletir e se, né, questionar por que eu gosto disso, por que eu não gosto, por que eu tô me sentindo assim, o que aconteceu, né? E aí também estar consciente das suas ações, porque nesse processo como é um hábito que a gente criou de todas as coisas, que a gente não percebe o pensamento e nem o sentimento, a gente só vê a ação. Sabe aquelas coisas quando você pega e faz uma coisa e depois você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Nós agimos sem pensar, porque aquilo é um hábito, é um impulso. Então, temos aí a força do instinto, que é pré-determinado a nos impulsionar a responder
né, de uma determinada maneira diante de uma situação, e mais o hábito de estar acostumado de fazer aquilo sempre daquela mesma maneira. Então, aos poucos, a gente vai, quando a gente entra nesse processo de ficar consciente de tudo, a gente vai reforçando para si mesmo o estado de presença, né? Então, eu comecei com o meu corpo, porque a maioria das pessoas tem a mente muito acelerada, então para você simplesmente parar o que você está pensando é muito mais difícil. Então a gente pega e faz o processo inverso. A gente começa mudando as coisas que você faz, do jeito que você faz, aquilo vai mudar a maneira como você se sente e você vai começar a perceber e os seus pensamentos vão estar diferentes, e aí você vai começar a dominar os seus pensamentos. Na grande maioria das vezes, em grande parte da população, nós somos dominados, né, pela nossa mente e por tudo aquilo que nós recebemos como informação. E nós estamos apegados a essas ideias, né? A gente cria uma ideia fixa, aprende uma coisa e acha que aquela é uma verdade última. E a gente se apega àquilo e vira uma crença. Para você se desfazer disso, chega a ser doloroso, né? Porque são muitos anos pensando daquela maneira. Então, por isso que a gente começa com o corpo. Então você vai começar a prestar atenção no seu corpo. Onde é que tá doendo? O que você tem feito, né? Tem um modo de meditação, existem muitos tipos de meditação. E uma que também eu usei no meu processo, porque eu experimentei muitas técnicas, né? Para achar aquela que eu me adequava mais, aquela que foi mais confortável, tinha mais a ver com o meu tipo de pessoa. Mas eu utilizei da técnica de mindfulness em movimento. Então, enquanto eu estava caminhando, eu contava os meus passos. Eu mexia minha mão e reparava como movimentava o meu corpo, né? Isso tudo foi me ajudando a estar cada vez mais consciente do meu corpo. E aí, quando eu estava consciente do meu corpo, eu reparava na sensação que eu tinha, que nada mais era do que as minhas emoções, de tudo que eu estava sentindo. E aí sim comecei a entrar no processo mental e perceber os meus pensamentos. E aí eu comecei a me distanciar da mente controladora, do ego, né? Que é a nossa mente mais primitiva, e acessar mais a minha consciência. E fui fortalecendo as minhas consciências até que a minha consciência maior começou a ficar mais presente, mais predominante na minha vida. E tudo fica muito mais leve. A gente muda muito o nosso jeito de lidar, de pensar, de agir com tudo a nossa vida, tudo à nossa volta. Experimente começar por aí. Eu acho que é um passo importante. Assim, quando você decidir fazer uma mudança, decidir realmente tocar a tua vida de uma outra maneira, comece pela tua consciência corporal, aí você vai pela emocional e chega na tua mental devagarinho, mas é algo que tem que ser feito sempre, como um hábito, até que você se habitue a estar sempre nessa presença, né? Porque só através da presença mesmo é que nós expressamos verdadeiramente quem nós somos, a nossa verdadeira essência, a nossa autenticidade, e conseguimos nos sentir fortes o suficiente para não mais pôr a nossa vida na mão de outras pessoas e afirmar os nossos propósitos, nossos desejos, e não ter que mais ficar dando desculpas e nem aceitando, tentando se encaixar em lugar nenhum, tá? Então, eu acho que hoje é uma informação já bem bacana que vai ajudar você a começar a refletir sobre realmente o quanto você está consciente de tudo que você faz, de tudo que você é, tá? Espero que vocês tenham uma jornada linda de presença aqui e me contem depois as mudanças que vocês estão sentindo com esse trabalho, que é diário, mas é muito gratificante. Eu espero que você tenha aproveitado muito esse vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no meu canal, compartilha. Se você lembrou de alguém durante esse vídeo, com certeza para essa pessoa. Assim a gente ajuda outras pessoas e todo mundo sai ganhando, tá bem? Então, boa jornada para vocês. Namastê. Até o próximo vídeo.